A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos e bem-vindas ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra através do olhar, da escuta, da escrita de quem a constrói. Eu sou Max, apresentador, e comigo, Paloma Santos. Salve, salve, simpatia! Paloma aqui na escuta, e é um privilégio estar nesta roda, dividindo histórias, ideias e palavras. E hoje, nosso episódio é sobre o livro A Árvore Mais Sabida do Mundo. E quem nos acompanha nessa conversa é essa pessoa linda, maravilhosa, preta, responsável pela obra, Mira Silva. Muito obrigada pela presença. Tudo bem com você, Mira? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Muito feliz, né? Falando sobre literatura, sobre as escritas para as crianças. Isso é muito importante. E num espaço tão caro, né? Com esse nome, Letras Pretas. É para isso que a gente está aqui, não é? Para escrever as nossas histórias. Exatamente, Mira. E não estamos sozinhos, viu? Porque ele está aqui. Eu já sei que ele é seu parceiro, seu amigo, nosso também, uma das pessoas mais letradas que eu conheço nos últimos tempos. Juca Guimarães, Veiga, fala com a gente, meu parceiro. Salve, salve, Max. Olá, Paloma. Muito bom estar aqui de novo com vocês para falar de literatura. Eu adoro livros, mas o meu xodó é a poesia e livro infantil. Acho que quando você escreve para criança, você cria leitores novos e também tem a oportunidade de abrir um campo mais lúdico, mais fantasioso da literatura. Acho muito bacana, usando as imagens, né, as ilustrações com o texto. O livro da Mira, ele é fundamental, acho ele emblemático, porque ele fala de temas profundos, com delicadeza, com poesia, e de uma forma muito universal. Qualquer lugar do mundo, você vai pegar um livro infantil e ver essa história, ele se encaixa, é uma realidade universal. É muito bacana, assim, quero falar muito sobre esse livro hoje e sobre quanto a história toca a gente. Para mim, toca em dois momentos muito cruciais. Primeiro, que é a primeira pessoa. Quem narra a história é a própria menina do livro, né? A protagonista, ela conta do ponto de vista dela o que está acontecendo na história. Isso é muito bacana e muito bonito. E depois também a temática, né, que é sobre educação, o poder de saber ler. Então é um livro que eu acho que vai ter muito que falar sobre ele e muito que falar sobre essa autora, que é tão sensível e inteligente a ponto de usar um universo tão delicado e bonito para falar uma coisa muito, muito séria mesmo para o Brasil e para o mundo. Mira, a minha pergunta é a seguinte: por que você escolheu, na sua estreia como autora infantil, tratar da educação, do aprendizado da leitura, esse tema da leitura no seu livro de estreia? Bom, Juca, a educação, para mim, falando de Brasil, é um dos temas mais importantes. Eu me autodenomino com muitas aspas, educadora meio transversal através do meu trabalho, que é a comunicação, o audiovisual. E assim, se não fosse a educação, eu não estaria aqui conversando com vocês. Foram os livros que me trouxeram até aqui. Desde criança que eu sempre fui apaixonada pelos livros, apesar de, reiterando aqui, que muitas famílias brasileiras, eu sou nordestina, eu sou baiana, né, do interior da Bahia, nasci em Tanquim, o sertão da Bahia, né? A boca do sertão da Bahia. E assim, a gente sabe que muitas famílias do Brasil, elas não têm muitos livros em casa ou não tem nenhum livro em casa. E aí a gente descobre esse amor pelos livros logo na infância. Eu sempre gostei, não tinha livros em casa. Essa falta do livro, isso nos acompanha durante a nossa vida toda. E eu acho que eu quis estrear na literatura infantil falando da educação também um pouco por conta disso, pela importância que esse poderoso instrumento que é o livro, na vida das crianças, na vida das pessoas, na formação do indivíduo. Foi fundamental para mim. Eu acredito que, apesar de estarmos no século XXI, a gente ainda tem que escrever umas histórias falando disso e chamando atenção para isso, porque temos milhares e milhares de crianças hoje fora da sala de aula, crianças que não têm acesso ao livro, e isso é muito importante ainda a gente falar no Brasil de hoje. E eu acho muito bonito, Mira, na sua construção narrativa, é que você cria uma personagem, né? Primeiro que ela não tem nome. Eu não me lembro do livro infantil em que a personagem não tem nome. Você não consegue nomear a personagem. Justamente para você identificar com ela em qualquer nível, assim. Eu li com a minha filha pequena de 10 anos e ela falou: como chama a menina? Eu falei: olha, filha, não tem o nome dela aqui, mas é uma menina negra que vai falar com a mãe dela. A gente foi narrando com ela o livro, né? E ela foi olhando as ilustrações, entendendo que aquela menina é um símbolo, né? E o trato familiar também, o amor da família, uma família simples, mas amorosa, assim. Então, tem uma construção muito
autoafirmativa de negritude, mesmo na escassez de alguns momentos, né? Como você pensou essa estrutura de começar um livro infantil, uma menina que não tem nome, mas tem uma história muito forte para contar? As histórias, elas nascem das mais diversas formas, né? Eu já falei um pouco sobre isso, porque, assim, às vezes é numa folha que cai, é num verso que você ouve, e você desperta ali, isso dá uma história. A inspiração, ela veio de uma história de um garoto que não é nem brasileiro. E aí, por que ela não precisa, Juca, ter nome? Você falou tudo. Ela não precisa ter nome porque ela é a história dela que é importante. E cada pessoa que leu, a pessoa pode dar o nome que quiser a ela e tá tudo bem, entendeu? Porque a mensagem que ela vai passar é o que é o mais importante nessa história. O sonho, porque você sabe que ela é uma sonhadora. O sonho dela, a realização desse sonho é a coisa mais importante da história. Ela não precisa ter nome, né? Ela é uma menina sonhadora. Ela queria, através da educação, conquistar tudo que ela imagina na vida. E eu acho que nesse lugar aí, eu tenho outras histórias que têm nome, nesse caso aí ela não precisava ter nome. E a questão do afeto, justamente porque tiram tantas coisas da gente, das pessoas pretas, que eu quis evidenciar que mesmo na escassez, mesmo na falta, isso não significa, porque eu venho de uma família humilde, e mesmo na escassez e na falta, isso significa que os laços de afeto e de amor e de carinho, de proteção não existam. Isso é importante para que as pessoas não achem que as famílias pobres, elas faltam amor. Não, elas têm amor demais. E você vê a relação da maternidade ali, é muito forte, a preocupação da mãe, que mesmo faltando o letramento, faltando a leitura, ela não sendo uma alfabetizada, ela tem a preocupação, e eu trouxe até as metáforas para dizer isso, entende? Assim, onde é que estava a preocupação da mãe? Ela sabia que o entendimento dela, o conhecimento, ele nos traz maravilhas. Eu tô aqui, você tá aí, todos nós estamos aqui, graças a isso, nessa janela que o conhecimento abre várias janelas na vida da gente, mas, ao mesmo tempo, o conhecimento, ele nos traz um certo sofrimento, de algum modo, que às vezes eu falo assim, ai gente, eu queria ser um pouquinho ignorante nesse sentido, porque eu acho que eu ia sofrer menos, né? Porque as flechas que nos atingem durante todo o dia são muitas flechas, e isso, assim, deixa a gente muito nessa dúvida, assim, o conhecimento. Mas a mãe dela, mesmo não sendo alfabetizada, ela sabia o que ela ia alcançar a partir do momento que ela chegasse nesse segundo espaço social da vida da gente, que é a escola. Nossa, eu quero só fazer um comentário, nem tenho uma pergunta para ti nesse momento, Mira, que tá muito bom te ouvir falar. É tão bom quando às vezes a gente conversa com uma pessoa que ela é ignorante no sentido de não saber o assunto, não sofrer com questão de pobreza, não sofrer com questão racial. Nossa, às vezes você conversa com as pessoas pretas, né? E a pessoa não sofre porque ela não conhece. Aí dá vontade às vezes da gente mudar de lugar, né, Mira? Pois é, né? Aí assim, a gente sabe o sofrimento que a gente passa todos os dias, porque tudo nos atinge, né? Assim, e às vezes aí essa frase, às vezes é assim, claro que a gente não diz ela nesse sentido, é claro que a gente está aqui, a gente fica feliz por a gente ter acessado, ter conseguido estudar, ter conseguido alcançar, né, chegar à universidade e muitos serem mestres, doutores. A gente está nesse estágio que a gente está hoje, e falando da negritude, né, e do pensamento negro, graças ao conhecimento, né, mas às vezes a gente fala ignorância salva. Por quê? Porque às vezes a gente tem essa... vai dar um alívio, né, porque a gente luta tanto cotidianamente que a gente às vezes fala assim, eu queria desarmar um pouquinho, queria tirar meu escudo hoje e deixar ele de lado, né, um pouco, mas a gente sabe o quanto é importante que a gente estude, que a gente esteja ocupando os espaços, né, porque só assim a gente consegue transformar a nossa sociedade, porque somos a maioria, mas ainda somos vistos como minoria, e isso é muito desafiador ainda no Brasil de hoje. Emendando o comentário do Max, eu lembrei de uma personagem do Terça Insana, em que a personagem grita, me deixa ser burra! Às vezes a gente tem vontade de gritar, me deixa ser burra! É verdade. É uma exaustão, porque quanto mais conhecimento, quando a gente aprende sobre as microviolências, né, da estrutura em que a gente vive, fica mais difícil a gente não sofrer e não ter
necessidade de falar, olha, calma, não é bem por aí. Só tô corroborando, porque de fato é isso mesmo, né? Porque é verdade, porque junto com o conhecimento, às vezes assim, vem até o adoecimento, né? Quantos de nós não estamos adoecidos por conta também dessas microviolências que você falou, da gente ser bombardeado o dia todo, da gente estar combativo o dia todo, né? E isso deixa a gente num processo de exaustão muito grande e muito grave. O adoecimento da comunidade negra hoje é um tema que tem que ser falado, tem que ser debatido, tem que ser pensado, tem que ser cuidado. Nós precisamos de cuidado também por conta de todas essas microviolências diárias que nos acometem, né? Mas também só fazendo contraponto rapidamente, graças a Deus a gente estuda, graças a Deus você conseguiu colocar para fora por meio de um livro tudo sobre essa menina que não tem nome e sabe tudo que está rolando, porque também sem educação onde estaríamos? E com isso a gente está fazendo a cama para os que vêm, né? Eu sou um pai de 4 filhas, elas estão muito mais tranquilas nessa sociedade porque elas tiveram um pai que estudou e elas são meninas que estudam também, né? Então o estudo acima de tudo. É fundamental. É isso que eu falei, graças ao conhecimento que estamos aqui hoje, né? Nessa conversa, porque se não fosse isso também, assim, a gente... e isso tudo também foi conquistado a duras penas, né? Assim, na unha, como todas as nossas conquistas, né? Não tem nada barato. Não tem absolutamente nada barato nas nossas conquistas, né? É assim, independente do nível em que você está. Hoje ainda é muito forte isso, como você está falando das suas filhas, elas acham, meu filho, os filhos de Juca, assim, os nossos filhos, eles acham um terreno mais tranquilo, sabe? Mais calmo, mas ainda tem muitos desafios aí pela frente para poder a gente estabelecer algumas questões que tá na nossa pauta do dia, a ocupação do espaço, assim, a gente não ser invisibilizado, mesmo a gente ser ouvido, né? Tudo isso a gente tem hoje que, às vezes, tá lutando nos espaços para poder sermos ouvidos, para poder sermos vistos. E aí os nossos filhos, com certeza, ainda vão encontrar um terreno aí para o mato, como diz uma amiga minha, ainda vai estar um pouquinho alto ainda para eles também. Falando em mato, a gente teve outras entrevistadas que falam um pouco da semente, da construção. Você, no seu livro, uma das questões é uma árvore do conhecimento, né, Juca? Sim, a árvore parceira do mundo fala de uma árvore também. Mas eu queria falar uma coisa sobre essas conquistas, né? Elas também são coletivas em muitos momentos. E o livro é muito rico também pela ilustração da Suzane Lopes, que caprichou demais nas ilustrações do livro. Elas casam muito bem com a narrativa da Mira. Cada desenho tem um contexto ali muito próximo. E eu fui falar pra Suzane, né? Pra saber o que ela achava atrás do livro, que ela gostou da experiência do livro. E ela me contou que o que ela mais achou legal foi que ela conseguiu expor na ilustração dela coisas que não são muito cotidiano de livro infantil. Eu gostei muito da ilustração da Geladeira Vazia, que é uma ilustração pesada, a geladeira vazia, a fome. E ela falou, nossa, então, colocar elementos que são diferentes assim, do universo infantil no livro é desafiador. Ficou muito bonito. E sobre a árvore, que a menina fala um pouquinho sobre isso também, essa árvore que ela encontra do quintal da casa dela é uma árvore mística, né? Que árvore é essa? Olha, eu vou voltar um pouquinho para falar da Suzane, né? Na verdade, Suzane é uma ilustradora maravilhosa, talentosíssima, jovem. Ela não é baiana, mas mora em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. É muito legal esse negócio do casamento, porque é o coautor, né? O ilustrador, no livro ilustrado. E aí ela falou comigo que quando começou a ler a história, ela chorou, entende? Assim, e eu fiquei muito feliz por isso, porque a história tocou ela primeiro. Depois da editora, ela é a primeira leitora, né? E ela disse, Mira, eu chorei quando eu li, porque me tocou, porque tem a ver com uma história que, sabe, aquela coisa de bater com você. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu acho que, principalmente a literatura infantil, um livro, na verdade, eu acho que é um filho que a gente põe no mundo, né? E é uma responsabilidade muito grande escrever um livro. E para a criança, então, é uma responsabilidade, assim, não sei nem que triplicada, entendeu? Assim, porque você está colocando ali uma história para a vida toda. Eu me vou desse plano e esse livro vai continuar a caminhada dele. Eu não tenho mais domínio sobre essa história. Então, eu acho importante, quando você vai publicar um livro, ter esse casamento aí que aconteceu na Árvore Mais Sabida do Mundo, que é o casamento entre a sensibilidade da ilustradora, que é coautora do livro, e também da editora, né?
que é a primeira leitora depois da autora, e assim, Valéria, que é da editora Solis Luna, tem um carinho muito grande quando ela pega as histórias para ler, e isso é fundamental, assim, o cuidado, e assim, que mensagem você vai passar para essa criança? Eu acho que a mensagem do livro infantil é uma das coisas mais importantes, por isso que é muito difícil escrever. As minhas pernas ficaram bambas quando eu fui lançar, por isso, porque eu falei, nossa, eu já trabalhava com a infância, onde é que eu tô me metendo, minha gente? Ai, que sufoco. E a Árvore, ela veio justamente dessa inspiração da história, que me levou a escrever a Árvore Mais Sabida do Mundo. E aí, ela é uma árvore que tem a ver com a nossa história também, né? Ela é um baobá, é essa árvore mística pra gente, que tá nesse lugar também da fantasia, da imaginação, da maravilha, sabe? Eu trouxe essa analogia das raízes fortes para poder mostrar a nossa estrada, né? Durante nossos ancestrais, eles pavimentaram a nossa estrada muito profundamente para que a gente hoje caminhasse um pouco mais leve. Então eu trouxe essa analogia das raízes muito profundas, porque ninguém consegue nos arrancar. Por mais que tentem, mas a gente está bem fincado. E eu trouxe uma coisa que liga a terra e o céu, né? Ela está na terra, como diz Macota Valdina, os orixás, eles estão embaixo. Tá aqui, tudo tá aqui embaixo da terra. Saudosa Macota Valdina. E no céu também, né? Eu fiz essa árvore ligar esses dois pontos que pra gente é muito fundamental, que é a terra e o céu. Os galhos dela alcançam o céu. Então, e dentro dessa sala de aula, porque eu penso a escola também. Eu trouxe um pensamento de escola que eu defendo. É uma escola da magia, é uma escola que ela desperta e realiza sonhos, que ela abre mundos possíveis. Eu acho que essa é o verdadeiro sentido da escola. Não é uma escola que ela aprisione, ela é uma escola que liberta. E a árvore, ela liberta. A menina entrava na hora que ela queria, ela saía na hora que ela queria. A professora permitiu o diálogo, a troca, a escuta ativa para a criança. Então, tudo isso é um pensamento meu que eu quis trazer ali nessa história. Ela está nesse lugar, ela compartilha. Ela não fala de preconceito. Não tem temas ali que ela fala de preconceito, fala disso, tinha uma criança assim, tinha uma criança assada. Não. É um lugar de prazer, é um lugar de alegria, é um lugar de afeto, acima de tudo. Para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas. E hoje nós estamos conversando com a autora Mira Silva sobre o seu livro A Árvore Mais Sabida do Mundo. Ô Mira, eu já queria conectar com a sua reflexão em relação à sua didática para as crianças. É possível juntar o lúdico para ajudar a criança a construir um senso crítico desde pequena. E quando o Juca trouxe pra gente o seu livro, me emocionou muito porque conversa muito com a minha trajetória de vida. Eu era filha de uma empregada doméstica, analfabeta, e depois eu fui adotada pela família quando minha mãe falece. Mas esse seu livro me trouxe uma memória afetiva que estava muito engavetada. Uma das poucas memórias que eu tenho da minha mãe biológica, que eu estava sendo alfabetizada, cheguei em casa com um caderninho, aprendendo dá, dó, du, e minha mãe chorou, porque ela não sabia assinar o nome, e ela viu que através da educação eu conseguiria fazer essa transição, essa passagem. Eu queria dividir isso com você, mas já jogando essa pergunta se é isso mesmo, né? Que o lúdico é capaz de trazer um senso crítico desde a primeira infância, desde da alfabetização. Faz sentido, totalmente. É o que eu disse, assim, eu acho que a gente tem que valorizar mais a infância, né? Porque se você... E aí eu faço um chamamento, pais, professores, né? Assim, que livro que tipo de literatura você está dando para os seus filhos lerem, né? Que tipo de literatura essa escola está adotando para essas crianças lerem? Eu, quando estou fazendo uma curadoria de festa literária, como eu falei, que eu já faço há muitos anos, é uma das minhas preocupações, sabe, Paloma? De trazer autores e autoras que desperte na criança, que a criança se divirta, que o livro seja prazeroso, mas que ela, a partir desse objeto, que é um objeto tão caro pra gente, que é o livro, e que ela consiga, dali, ela vai aprender coisas novas, ela vai fazer perguntas, ela vai começar a formar o seu intelecto ali mais refinado e trazer questões ali que aí ela vai ligar com outras questões da vida prática dela,
que ela vai chegar ali e ver uma criança, por exemplo, essa menina que ela não tem muita coisa, mas aí ela vê, passa na rua, que tá na rua, e ela vai passar na rua no carro, ou com a mãe dela, ela vai ver, olha, aquela menina também não tem o que comer. Então ela vai começando a entender que isso é uma realidade do mundo onde ela vive. E aí, o adulto, que é o mediador aí também, ele vai também conversar com essa criança no lugar de fazê-la entender que é uma realidade que a gente precisa contribuir para mudar essa realidade, que é uma realidade que é muito dura e muito difícil. Entende? E a criança aí, ela vai começando a criar um repertório dela, crítico, reflexivo, sobre a sociedade onde ela vive, né? Porque é assim que a gente forma cidadãos. Porque se não for dessa forma, não tem como, sabe? É por isso que a educação, a primeira infância, a gente tem que cuidar das nossas crianças. A gente precisa cuidar da infância. A gente precisa olhar para a infância com mais afeto, com mais cuidado, com mais carinho. Porque a gente fica jogando e depositando no futuro, só que a gente não cuida do presente. A gente fala, olha, esse chavão que o povo usa, a criança é o futuro da gente. Que futuro? Se você não cuida do presente, né? A gente não cuida da educação, a gente não cuida da saúde, a gente não deixa a criança bem alimentada, a gente não trata de nada disso. De que futuro você está falando mesmo, né? Para um pouquinho e olha isso com mais carinho, sabe? Eu acho que o mais importante é isso. E a literatura, ela tem um papel fundamental. Você falou, e é isso mesmo, assim. Livros com um poder ali mais complexos e mais, ao mesmo tempo, divertidos, né? E, assim, uma literatura, principalmente uma literatura plural e diversa. Que a criança se veja representada nessa literatura, sabe? Porque a gente sabe que, até pouco tempo, a gente como criança negra não se via, né, nos livros, ou se tivesse algum personagem negro, ele não era protagonista da história. Ele estava ali, ou ele estava fazendo algo que ninguém queria fazer. E aí é muito ruim a gente ter livros que não representem as pessoas. E aí é por isso que a gente tem que ter cuidado, né? A escola tem que adotar livros diversos, que tratam de temáticas diversas, né? Como a sociedade é. A não representatividade é uma coisa muito, muito, muito perigosa, e a gente que é adulto hoje, a gente sabe o tanto que foi danoso pra gente não ter livros que nos representassem. E todas as questões que a gente trata hoje na idade adulta, um pouco também vem da falta de representatividade nas mais diversas áreas, incluindo na literatura. E esse processo, né, Mira, no começo da infância, é muito emancipatório, porque você consegue criar na criança um protagonismo da própria história. Eu vou ler um trecho do livro, e é justamente a parte em que ela está dentro da árvore, que tem outras crianças estudando, é um grupo de crianças estudando, e ela conta como é o estudo dentro da árvore, né? Essa história de aprender no oco da árvore mais sabendo do mundo. Vou ler um pedacinho que é assim, ó. Aprendemos muitas coisas sobre a vida. Também contava as nossas histórias de bichos estranhos e de fantasmas. Era muito legal e divertido. Sorrindo, ela sempre pedia que a gente contasse mais histórias, escrevesse sobre nossos sonhos. Era uma troca cheia de alegria e afeto. Ou seja, é uma educação em que você recebe, doa e compartilha. Então, a criança que está na escola nova, moderna, diversa, também é protagonista. Ela conta suas histórias, seus fantasmas, suas fantasias, e isso vira conteúdo de escola. Uma escola que cria cidadão, né? Cria uma pessoa mais consciente, né? É isso mesmo, Juca. Eu tenho um filho, como eu já falei, ele hoje já é um homem, mas quando eu fui colocar ele na escola, eu fiquei muito de olho na escola, em qual escola eu coloco ele. E era difícil há 25 anos atrás, né? Aí eu, assim, e quando eu coloquei ele numa escola, eu pensei exatamente isso. A escola tinha o modelo construtivista, né? E ela tinha uma preocupação com a literatura e com a leitura, que ele lia um livro por semana, né? E escrevia e falava sobre esse livro. E isso foi fundamental na formação dele. Então, é o que você falou mesmo, a escola que emancipa o cidadão. Porque, e é difícil ainda, se a gente for falar de escola, hoje, ainda é muito complicado, né? A gente sabe o quanto é difícil hoje ainda, por várias questões, né? É um tema à parte, aí a educação brasileira e as escolas mesmo, a forma como funciona essa instituição mesmo. Hoje, eu acho que é uma instituição que precisa urgente passar por uma reforma. Não sou especialista em educação,
educação, mas assim, como uma pessoa, uma cidadã deste mundo, assim, eu acho que vale a escola, principalmente a primeira escola, né, ali da primeira infância, ela precisa realmente passar por uma reforma urgente justamente para formar esses cidadãos mais críticos, um pensamento mais plural dessa sociedade, né, porque senão é muito difícil a gente querer avançar como sociedade se as bases nossas, que é a primeira, a célula social, que é a família, não está estruturada para isso, porque falta ali tudo, os pais estão correndo atrás do sustento de cada dia, mal tem tempo de acolher, de olhar com cuidado os seus filhos, e a segunda célula, que é a escola, também, ela ainda está fragilizada. Então, são células fragilizadas na nossa sociedade que precisam realmente de um olhar mais atento, né, dos nossos governantes, porque senão, assim, a gente não vai avançar muito quanto sociedade se a gente não investir pesadamente na infância, em tudo que cerca essa primeira fase aí das pessoas. Que delícia esse bate-papo e ouvir tudo isso e acreditar que temos sim um futuro se entregarmos os livros na mão das crianças. E agora, Mira, a gente tem um quadro aqui que se chama Bate-Letra. A gente pergunta, você responde. Nossa. Pode responder com a sua criança, pode responder com a sua idade, pode responder do jeito que você quiser, tá bom? Tá bom. Vamos lá, que é jogo rápido. Não é tão dolorido, não. Vem comigo que você vai gostar. Defina seu livro em uma palavra. Sonho. Defina-se em uma palavra. Vitoriosa. Agora, conexão dessas duas palavras. Eu sempre fui uma criança sonhadora a contar uma historinha. Então eu trago para minha vida, para meu sonho é fundamental, para nos manter de pé. Eu continuo sonhando, eu continuo criança. O meu chamamento é para isso, para que a gente deixe a nossa criança sempre ali alimentada, né? E eu sempre tento manter alimentada a criança. E a criança, ela tem tudo isso. Ela sonha, ela vive no mundo da imaginação. E ela sabe que ela vai ser vitoriosa, porque ela sonha. Então, eu acho que é isso. Por isso que eu falei dessas duas palavras. E sonhando acordado e com o futuro, chegamos ao fim de mais um episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigado, Mira, pela generosidade em dividir sua escrita e seu pensamento com a gente. E, claro, agradecer também mais uma vez ao nosso debatedor Juca Guimarães por mais uma leitura fiada, sensível, potente. E eu sei que a história tem um desfecho lindo, mas a gente não pode dar spoiler, né, Juca? Gente, a história é linda. A Árvore Mais Sabida do Mundo, de Mira Silva, uma ilustrações lindas da Suzane Lopes. É muito, muito bonito. Tem um desfecho bacana, um desfecho alto astral, que inspira muito a leitura. É muito bom ler com uma criança esse livro, pegar assim, um momento de pai e filho, sabe, de mãe e filha. É um momento familiar muito importante esse, discutir esse assunto com as crianças. Então, leiam o livro com pessoas queridas, dividam o afeto, a discussão social, a reflexão. E é emancipatório, assim. A Mira é uma vitoriosa mesmo, porque ela fez um livro campeão. Eu quero agradecer a Max, a Paloma, a Juca pela gentileza, pelo convite. Eu espero que vocês encontrem muitos sonhos e aventuras aí dentro da árvore mais sabida do mundo. Eu tenho uma coluna chamada Sementinha Preta, que Juca falou, é isso, Juca mesmo. Leiam com suas crianças, que é isso que eu sempre digo na Sementinha Preta, porque os laços criados pela leitura não se desfazem nunca. E esse é o meu convite para quem estiver ouvindo a gente aqui, que sentem, procure um tempo, leia com as suas crianças. Isso vai ser fundamental e elas não vão esquecer esse momento jamais. E a você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro A Árvore Mais Sabida do Mundo. Compartilhe esse episódio, siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo programa. Baobá, tchau! Você ouviu Programa Letras Pretas, uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural, Shopping Pátio Paulista.